Você sabe gerenciar o seu chefe? Olha só, se isso está parecendo um pouco maluco para você gerenciar o seu chefe, fica aqui que você vai ver a importância que isso vai ter na sua carreira. Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista e este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe, Nildo, a gente está aqui para provocar, né, cara? A gente está aqui para chamar essa galera para ação. E olha só, tirar você da zona de conforto rumo à sua carreira exponencial. É isso aí. E olha só, sou Leandro Tafuri, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo Anildo, direto da França, para falar de um tema super contraintuitivo. Fala, Nildo, tudo bem? Opa! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga, bonjour aí para todo mundo. E ô Leandrão, como você falou, um assunto contraintuitivo e e esse tipo de assunto que a gente adora falar aqui, né? Pois é. Cara, eu tenho certeza que deu um nó na cabeça de muita gente aí a pergunta e a provocação. Eu gerenciando o meu chefe, que audácia, né? Ou Pois os chefes, né? ou talvez Pois os né? chefes pensando, né, Nildo? Me gerenciar, que audácia, né? Mas a gente vai falar aqui da Pois importância e o quanto isso acontece. E o quanto isso é comum, Sem né, Nildo? dúvida. Para pessoas Sem dúvida. que tem uma ótima, já dando um spoiler aqui, meu amigo, para pessoas que têm uma ótima relação com o chefe, que têm uma ótima relação profissional, isso é muito mais comum do que você imagina. Mas, Anildo, afinal, Sem cara, dúvida. você pode mesmo gerenciar o seu chefe? É possível? Sem dúvida. Não só podemos, devemos. Esse é o ponto. Devemos. E aquela, olha Sem só, dúvida. Anildo, a gente vai falar de vários assuntos aqui contraintuitivos, então a gente já pede aqui para você sair um pouquinho do problema, sair um pouquinho dessa rotina que talvez você esteja e imaginar essa realidade que a gestão realista vai colocar aqui na mesa para você, né? Ô, Nildo, Perfeito, a gente já falou que é um perfeito. conceito contraintuitivo e que a gente Exatamente. passa a maior parte dos nossos dias fazendo trabalho direta ou indiretamente com os nossos chefes, né? E o quanto Exato. um bom relacionamento com o nosso chefe torna a nossa vida melhor, nossa vida mais... São mais de 8 horas por dia, fora eventualmente mensagens fora do horário de trabalho. Então começando aqui pelo contexto de ter um bom relacionamento com o nosso chefe é fundamental, além para as nossas perspectivas de carreira, mas também para a nossa qualidade de vida, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma, né? E, de novo, sendo contraintuitivo, né? Como você falou, não é só gerenciar o seu chefe bonzinho, porque é mais fácil. Não, é principalmente gerenciar aqueles que são mais difíceis, são mais complicados. Porque quando você faz isso, você diminui aquele estresse que você vai sentir, o seu burnout. E, enfim, você vai tornar a sua vida profissional e pessoal, que são as mesmas, né? São papéis diferentes, vai tornar um pouco mais tranquila, mais aceitável. Tem uma questão aqui que a gente vai trazer bem importante, né? Você sabia que seu chefe tem uma dependência muitas vezes, né? A generalização é sempre burra, né? A gente fala aqui na gestão realista. A gente não gosta de generalização, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, o seu chefe tem algum tipo de dependência, né, profissional contigo. Você já parou para pensar nisso, da importância? Isso é um poder que você, como colaborador, seja o nível hierárquico que você esteja, tem em relação ao seu chefe. Então, por que, né, não explorar um pouquinho disso de uma forma positiva, né, Anildo? E a gente separou Sem aqui, dúvida nenhuma. para entender essa relação, a gente separou aqui 3 tipos de chefe. Né? Eu diria que são 3 categorias, né, Anildo, que a gente colocou de chefe. Eu queria o teu comentário sobre cada uma dessas categorias. Tem aquele chefe ausente, aquele gerente de coisas que fala que tem aquela cultura do empowerment, mas de uma forma do delargar, não de delegar, né? Tipo, passa a bucha, não atua como facilitador, é aquele cara ausente. Anildo, esse é um cara que tem ficado muito comum nas organizações. Esse perfil tem aparecido muito nas organizações em tempos de gestão moderna, né, cara?
Sem dúvida, principalmente agora com o ambiente de trabalho híbrido e remoto, né? Que é mais fácil você se esconder. Mais né? fácil se mais esconder. Fácil você não dar as suas caras. Olha, né? legal isso, cara. Se o chefe já tem, e se o chefe já tem o luxo de poder delegar, né? Quando ele é um chefe ausente, ele tem a faca e o queijo na mão para praticar essa ausência, né? Essa distância, que muitas vezes está ligada com o quê, né, Leandro? Claro, os motivos são vários, mas geralmente é o quê? É insegurança e despreparo. Né? Insegurança de liderar as pessoas e muitas vezes um puro despreparo. Quantas pessoas são simplesmente promovidas para um cargo de liderança e não foram preparadas. Não tem preparo. Elas não foram preparadas, elas foram só promovidas, né? E é comum. E o problema é que você fica à mercê do que você pode. Muita gente prefere, né, um chefe ausente, né? Porque tem essa aspas liberdade. Só que dentro da empresa, o seu chefe é que te conecta com o seu futuro dentro da empresa, né? Então é um componente que você precisa. Entendeu? É como se fosse. Eu estou aqui fazendo uma. Viajei enquanto você estava falando aqui, né? Essa distância, né? Ela é confortável em alguns momentos, mas faz com que você seja fique cada vez mais distante também da organização. Então é um cuidado que Sem tem que. dúvida nenhuma. Essa linha muito esticada é um cuidado que você tem que tomar na sua carreira. Agora, tem duas outras categorias que eu vou juntar para pedir seu comentário aqui, Anildo. Tem os chefes engajados positivamente e engajados negativamente. Né? Comenta um pouquinho desses chefes, cara. A gente já falou dos ausentes, né? Quando o chefe não é ausente, então ele vai ter um chefe engajado. Né? E ele se divide em dois grupos principais. Né? Aquele participativo, ele é positivo, ele quer contribuir, ele quer colaborar, ele quer ajudar, né? Mas como a gente sabe, às vezes as pessoas querem ajudar e elas acabam, na verdade, atrapalhando. Então, nem sempre um chefe que está positivamente, né? Eu tenho uma frase que eu adoro falar, né, Leandro? O caminho para o inferno, ele é pavimentado com boas intenções, né? Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com as boas intenções, né? Então, muito chefe, ele é engajado, né? Mas nem todos eles ajudam, muitos atrapalham. Mas pelo menos ele não é o pior chefe para ter. O pior chefe para ter é aquele que é engajado, mas de uma forma negativa. É aquele chefe que faz micromanagement, é aquele chefe que vai fazer bullying, é aquele chefe manipulador, é aquele chefe que literalmente vai gerar estresse. Você já terminou? Põe lá no... eu estou fazendo. Salva lá na nuvem. Por que ele quer que você salve na nuvem? Para abrir também e ficar vendo o que você está fazendo. Hoje em dia, ficou fácil para os chefes ficar vendo se você está mexendo no documento mesmo. Todo mundo conectado, né? Salva na nuvem. Salva na nuvem. Ele está vendo o quanto você está digitando, o que você não está digitando. Você entendeu? E isso é um tipo de chefe horrível. O ponto é o seguinte, Leandro. Seja ele ausente, seja ele presente, positivo ou negativamente, é importante a gente gerenciar esse chefe. É importante. Porque isso vai fazer nossas vidas, como a gente vê aqui, ela é um pouco mais tranquila, mais aceitável, melhor. Sem dúvida. Aliás, a gente convida você a dar uma conferida no nosso episódio. Você odeia seu chefe? Muitos dos assuntos aqui isso é ótimo. Tem uma conexão direta, né? O microgerenciamento aqui está totalmente ligado com esse assunto. Então dá uma conferida lá que você vai ter mais ainda sobre o mesmo tópico aqui. Agora, Anildo, tem uma outra questão que todo mundo esquece, né? E eu confesso que eu já sofri com isso durante a minha vida profissional, porque a gente está numa posição de liderança, ou porque você está numa posição de liderança, aquela falsa ideia de que você é perfeito ou de que você não vai errar. E, Anildo, é exatamente o contrário, né? Os chefes são imperfeitos, são falíveis, não importa o nível hierárquico. Pode ser presidente, diretor, superintendente, gerente, coordenador. São imperfeitos e falíveis como todos, né, meu amigo? Leandro, uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer quando eu tenho uma equipe é já quebrar esse paradigma. Né? Inclusive, eu gosto de falar para os times que eu lidero, eu falo para eles que eu sou um filósofo. Meu papel aqui é filosofar. Eu sou um filósofo. Né? Que quem sabe realmente as coisas são eles. Né? Eu tenho um analista sênior no assunto. Como eu vou querer me atrever? Claro, às vezes isso acontece quando você vem da área e você tem um nível sênior de conhecimento técnico. Mas conforme você vai sendo gerente, a sua exposição ao trabalho técnico vai diminuindo. 10 anos depois da questão de gerente, qualquer analista sênior vai saber mais que você um certo assunto.
Né? E isso é importante, você deixar as pessoas cientes do papel que elas têm. Né? De que você, por ser o líder, você na verdade não é o Einstein. Né? Você não é um Deus. Você não sabe necessariamente tudo. Pelo contrário, você está ali como facilitador. O que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu vou te ajudar e deixar claro o que deve ser feito. Isso. Vou te ajudar a planejar isso. E vou te ajudar a te prover com o que você precisa para poder fazer isso. Isso é o papel de um gerente. Né? Não é o papel, olha, eu sei tudo, é o que eu falar. E deixa só rapidinho, Leandro. Não é só no Brasil que se acha isso, tá? O primeiro grande problema profissional que eu tive trabalhando fora do Brasil foi exatamente isso. Onde eu escutei literalmente a seguinte frase. Você é o gerente, você então tem que saber. Eu escutei essa frase. Aqui, lá na Inglaterra. Eu lembro dessa Mas isso é um assunto para outra história. Mas isso é um assunto para outro episódio. Eu já contei isso no outro episódio já, mas enfim. Mas eu gosto muito do conceito de gestão de projeto, né, onde a gente faz a matriz de responsabilidade. E o pessoal acha que isso só é necessário para projeto, né? Mas o nosso trabalho é um projeto né, com várias atividades que tem começo, meio e fim. Então, por que não, né, alinhar essa expectativa? Isso faz parte de, se o seu chefe não faz isso com você, o Nildo falou bem, não importa o tipo de chefe, seja ausente, positivamente engajado, negativamente engajado, né, Nildo? Essa gestão desse relacionamento ela é fundamental. Então, sem dúvida. E estabelecer essa expectativa do que se espera de você, nossa, Nildo, faz muita diferença, né, cara? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E ter isso alinhado faz toda a diferença. Né? Expectativas são perigosas, né? Você no trabalho com o seu chefe, você tem que eliminar expectativas. Você tem que saber, na verdade, objetivos, formas de fazer. Elimina expectativas. Mas, ou seja, então, o que a gente está chegando aqui à conclusão, para entrar aqui um pouco mais no detalhe, é que, em linhas gerais, você sempre vai ter condição de, né, Leandro, alinhar, tomar atitude para também gerenciar o seu chefe, gerenciando essa relação com o seu chefe, para você colher os frutos. E a gente fica aqui que você vai entender a quantidade, né, de frutos que você vai colher, né, Anildo? Então, olha só. Sem dúvida. Então, legal. Aí você já entendeu que é importante gerenciar o seu chefe, você já entendeu que sim, é possível gerenciar o seu chefe, que existem vários tipos de chefe, que eles são imperfeitos. Então, como eu gerencio o meu chefe? Né? Então, a gente separou aqui, gestão realista, para variar, 5, Anildo. 5 passos. 5, hein? Cabem numa mãozinha só, 10, como a gente não gosta. Não são 15, não são 50. Né? 5 somente. Exato. E o número 1, tão importante para a relação entre pessoas, meu amigo. Entenda o seu chefe. É óbvio, do aspecto profissional aqui que a gente está falando, né? Entenda as metas e objetivos do seu chefe, os pontos fortes, né, Nildo? Os pontos fracos, enfim, quais são as pressões que ele está passando, porque sabia que seu chefe tem um chefe também, ele pode estar sendo super pressionado, né? Enfim, Anildo, essa realidade é super importante, faz muita diferença no relacionamento, né? Sem dúvida. Ô, Leandro, isso, olha só, você que está ouvindo a gente aqui, o conceito de gerenciar o seu chefe é contraintuitivo. Mas agora, 5 dicas que a gente separou para vocês, elas beiram o óbvio. Né? Elas beiram o óbvio. Só que qual é o detalhe? Como a gente fala muito aqui, a gente já repetiu tanto essa frase aqui nesse podcast, que a gente já quase está pegando a autoria dela, mas quem falou foi o Nelson Rodrigues. Né? Só os filósofos, Só né? Os filósofos enxergam o óbvio. Então assim, você vai escutar, isso é óbvio. Então aplica. Então né? aplica. Entender o seu chefe. Eu aprendi isso, Leandro, para valer, com um chefe que eu tive no Brasil. É uma longa história, fica para um outro dia, né? Mas ele que me ensinou isso, por um sério de motivos. Ele explicou que, na verdade, eu preciso entender quais são os objetivos que ele tem. Porque o certo é eu ajudar ele a ter os objetivos. Porque os objetivos que ele põe, um bom líder, um bom gerente também, né? Que não é ingênuo. Quando ele recebe objetivos, Leandro, ele vai procurar espalhar esses objetivos na equipe, para garantir que o objetivo dele vai ser cumprido. Que o objetivo dele na empresa decente vai estar aliado com os objetivos da empresa. Então, quando você entende isso, você já começa de cara a ajudar o seu chefe. Segundo, se você entende um pouquinho que ele tem um chefe e ele está envolvido também no meio político, se existem pessoas, se existem mais de 2 pessoas juntas, tem politicagem já. Né? Se você sabe quais são as pressões e os problemas que ele enfrenta, você entendeu? Uma outra coisa, entende o seu chefe, o estilo que ele trabalha.
Leandro, eu tenho muita experiência com chefe, hein? Olha, vou te contar, eu sei que você também tem. Eu poderia passar aqui 3 horas contando exemplos, mas olha só, vou contar um rapidinho. Estilos de trabalho. Eu tive um chefe, né, que ele não passava mais do que 30 minutos numa reunião. Reuniões com ele de 30 minutos eram reuniões demoradas já. Né? E ele gostava de fazer a reunião já no e-mail, pegando as notas da reunião. Acabava a reunião, ele já dava um send no e-mail para todo mundo. Eu adorei esse chefe seu aí, cara. Olha só, mas olha só, eu tenho um estilo de fazer notas de reunião muito mais elaborado, etc e tal. Com ele, eu tive que mudar o meu estilo, para se adaptar ao estilo dele. Você entendeu? Porque ele tem essa visão. Reuniões de 1 hora, eu parei de mandar. Mandava reuniõezinhas de 30 minutos no máximo. Porque você tem que... E quando você faz isso, você cria um ambiente mais agradável para o seu próprio chefe. Né? E o trabalho flui muito melhor, Leandro, mas muito melhor. Exatamente. E isso é legal, né? Entender o estilo do seu chefe. Vai ter o chefe que vai querer tomar o café com você, vai ter o chefe que, né, vai ter esse limite super, né, restritivo de tempo. E aí, isso, a partir do entendimento, todo o restante da estratégia de comunicação e de gerenciamento do seu chefe vai ser determinado. Por isso que esse ponto número 1 é tão importante, né, Nildo? Entender o estilo de liderança. É a base de tudo. É a base de tudo, né? Para número 2, né? Para que você vá para o passo número 2, que é estabelecer um canal de comunicação constante, focado e sincero, né? Sempre entendendo esse contexto, né, que a gente falou no passo número 1, o estilo de liderança, né, para estabelecer, né, para que você expresse, né, Nildo, suas preocupações, o momento certo de expressar suas preocupações, se você tem alguma reclamação, algo que está acontecendo que ele deva estar sabendo, ele gosta que converse sobre isso, ele gosta que mande uma nota já com uma análise um pouco mais aprofundada, com opiniões e possibilidades e cenários para que ele possa somente, de repente, dar um direcionamento de qual cenário. Enfim, cada chefe vai ter um estilo. Sem dúvida. Cada chefe, mas estabelecer esse canal, né, Nildo, é fundamental. Exato, olha só, de novo, aquela questão óbvia, né? Conversar com seu chefe é importante, isso é óbvio, né? Mas a minha pergunta é, você faz ou você fica esperando seu chefe marcar aquela reunião semanal com você? Você toma iniciativa ou você fica esperando seu chefe marcar a reunião one-to-one com você para ele te dar um feedback do seu trabalho? Por que você não pode perguntar isso de uma forma mais regular? Por que você não pode propor uma reunião semanal com o seu chefe? Eu até proponho dois lugares para isso. Ou você pede para marcar na segunda-feira de manhã ou na sexta-feira à tarde. Porque ou você fecha a semana conversando com o seu chefe, ou você começa a semana falando com o seu chefe. Toma iniciativa, marca. E esse é um ótimo momento onde você pode definir a pauta. Onde você pode delinear o que está acontecendo. Óbvio, sempre começa com o que está acontecendo, o status das coisas. Segundo, né, você pode pedir esclarecimento, pedir apoio. Terceiro, você pode, num tom um pouco mais pessoal, trazer alguns problemas que você esteja passando. Né, que você precisa da ajuda do seu chefe. E Anildo? Né? Eu quero um treinamento. Eu queria um treinamento. Eu estava pensando, né, de ter um apoio para alguma iniciativa, etc, etc. Você não vai ficar esperando o RH falar para o seu chefe, dá um curso para ele. Não, estabelece um canal de comunicação onde, até o framework eu vou propor aqui, ou segunda de manhã ou sexta à tarde, começa dando o status das coisas, você entendeu? Segundo, fala se você está precisando de ajuda para qualquer coisa, se está tendo algum problema. Terceiro, assuntos mais abertos, né? Ou assuntos mais abertos, pedir um feedback, ou pedir um apoio para alguma outra iniciativa. Simples assim. Eu gosto muito, Anildo, tem várias práticas e o pessoal chama de ritos, né, dessa nova forma de gestão ágil, né, que está muito na moda, né, que tem prós e contras, obviamente, mas eu gosto muito de alguns ritos, né, tem ali a daily e tem ali a semanal, né, as reuniões semanais e, nossa, se seu chefe for um cara adepto a isso, a uma stand-up meeting que a gente fala de 15 minutos diários, mais uma semanal ali, a sua comunicação vai ser maravilhosa. Anildo, eu me lembro do um chefe que eu adoro ele, um chefe americano, trabalhava numa multinacional e eu respondia para um chefe que ficava na base nos Estados Unidos, em New Jersey, né? E ele tinha aquele estilo do início, né? Aquele estilo do empowerment, como eu era responsável geral pelo Brasil, ele deixava eu tocar nos assuntos.
Mas eu só respondia para ele na organização, Nildo, para mais ninguém. Então eu estava sentindo uma distância, tentava buscar ali um contato com ele, sentia uma distância muito grande, até que a gente estabeleceu uma reunião semanal, como você comentou. Nossa, nosso relacionamento melhorou de uma forma. A gente combinou a maneira como ele gostaria de ser informado das coisas. Ele falou para mim o seguinte: olha, só me informa da exceção. O que for regra, eu não preciso ser informado. Porque ele tinha todos os países do mundo ali para cuidar. Então a gente estabeleceu um rito de comunicação e aqueles fantasmas que às vezes você acaba criando na cabeça de falar assim, pô, será que ele está gostando do meu trabalho? Ou será que eu devia estar indo mais para a direita, mais para a esquerda, mais para leste, mais para o oeste? Olha só. Você já alinha. Pois é. Você já alinha. Isso melhora a qualidade de vida, né, Anildo? É muito importante, muito importante. E vamos ao passo número 3, então, a estratégia número 3. Desenvolver uma empatia real, né? E por que não, né? Profissional e pessoal, entender ali também o lado pessoal. O lado ser humano do seu chefe. O lado ser humano do seu chefe, né? Fundamental isso, né, Nildo? Sem dúvida nenhuma, né? Olha só, entenda o seu chefe no sentido profissional, né? Como se comunica com o seu chefe. E isso, isso te enable, né? Te permite, te habilita, né? A você desenvolver e criar essa empatia. Você deu um exemplo agora com o seu chefe dos Estados Unidos. Um exemplo claro disso, onde aconteceu exatamente isso. Quando você estabeleceu a comunicação, você foi capaz de criar uma empatia, né? Onde você entende que o seu chefe também é um ser humano. Ele tem medos, preocupações. Muitas vezes está passando problemas na família. Muitas vezes ele tem algumas pressões pessoais que ele está correndo atrás. Né? Muitas vezes ele passou por algumas situações na vida dele. Né? E isso você começa a entender um pouquinho por que de repente ele toma certas atitudes. Ou não toma outras atitudes. Né? E tenta entender, porque é fácil discordar. É facílimo discordar. Eu discordo completamente do que você falou. Agora, o difícil é você explicar o porquê. Exato. Né? O difícil é você tentar entender o porquê que a pessoa discordou. Comece a tentar entender um pouquinho o porquê que o seu chefe às vezes pensa de uma forma diferente de você. Você entendeu? E aquela coisa, se você tem um chefe daqueles que a gente falou, Leandro, que ele é meio negativo, não toma isso do lado pessoal, porque quando você começar a entender um pouco mais desse chefe, você vai entender um pouquinho, não que vai justificar, mas você vai começar a entender um pouquinho o que está por trás daquele tipo de atitude. Né? E outra, né, Leandro? Eu posso até falar isso com propriedade, né? O fato do seu chefe ser completamente diferente de você em alguns aspectos, ou porque é uma mulher, eu tive tantos chefes mulheres já, né? Ou por causa que ele é mais velho, ou porque é mais novo. Exato, na maioria das vezes é positivo. Ou porque ele é de um outro país e etc., vem de outro background, né? Isso não torna vocês necessariamente de pessoas completamente diferentes. Você pode trabalhar assim, Leandro, e achar aquele senso comum, né? Aquele common ground ali entre vocês dois. A empatia é o coração dessas 5 estratégias, Leandro. Simples perfeito, assim. Perfeito. E número 4, a gente tem até um episódio dedicado sobre isso. Por isso que a gente não vai nem dar tanto detalhe aqui. Pratique a responsabilidade total, né, Anildo? Só prometo que você pode cumprir e resolva ali o problema, ao invés de criar os problemas. Eu brinco muito na questão, Anildo, de delegar para cima, né? Não delega para cima não, cara. Exatamente. Não, Leandro, assim, você que está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, olha, não pense 2 vezes. Terminando esse episódio aqui, vai lá no episódio Responsabilidade Total, você vai entender isso, né? Você falou muito bem, né, Leandro? Só promete que você vai cumprir, resolve os problemas, não crie problemas, né? E não dê desculpas. Assuma a responsabilidade. Não seja isso, claro, né? Existe tudo perigo, né? Não seja ingênuo também. O meteoro caiu aqui na empresa aqui, é culpa minha responsabilidade total. Eu falo, não é bem por aí. Mas assume a responsabilidade com o que vai ser feito. Adorei. Para gerenciar o problema. Adorei. Né? Então, enfim, responsabilidade total, não tem um chefe que não vai te amar. Simples assim. É isso. O senso de dono é outro episódio também que vale estar conectado com esse assunto. Excelente dica. Excelente dica. E para terminar, a dica número 5, acredite ou não, veio de um chefe meu.
Olha aí. Que a gente sempre fala aqui na gestão realista, assim como aquela frase do Nelson Rodrigues, dos filósofos, a gente tomou isso para a gestão realista. Né? A gente roubou isso dele. Desenvolva a sua acabativa. Né? Um chefe meu falava assim, muitos têm iniciativa, poucos têm acabativa. Né? Acabativa. Olha isso, né? Eu acho que adoro aquela. E isso está muito relacionado a Prometeu, que você consegue cumprir, né, Anildo? Porque de ideias, todo mundo está cheio. Agora, transformar essas ideias em fato, né? em ação, já é outra coisa, né, meu amigo? Sem dúvida. Você terminar o que você prometeu, né? E por causa disso você vai aprender a falar não. Tem um episódio nosso, recomendo, a arte Jedi de falar não, né? Ser eficaz. Eficaz, você vai fazer as coisas que você tem que fazer no tempo certo, utilizando os recursos da forma correta. E focar no valor, né, Leandro? Foca no valor, foca naquelas atividades, termina aquelas atividades que tem mais valor para o seu chefe. Né? Que vai, em vez de fazer 10 coisas que não são tão importantes, termina 2 super importantes. Isso é focar no valor. Isso vai ser apreciado, sem dúvida nenhuma. Ou seja, acabativa, não só iniciativa. Acabativa é mais importante do que iniciativa. Com certeza. Tá? Simples assim. Com certeza. Prometer 10 coisas, né, e entregar uma... prometer nada, né? Entregar uma, ou entregar 2, melhor dizendo, no exemplo aqui, é muito pior do que você prometer uma e entregar uma. Sem você dúvida. teve 80% de ineficiência, quando você, no outro exemplo, teve 100% de eficiência. Perfeito. Né? Anildo. Perfeito, perfeito. E para concluir, que o tempo sempre vence, né? Sempre vence, Olha só, a gente falou aqui sobre gerenciar seu chefe. A gente não só mostrou que é possível, como mostrou para você que é necessário, né, Anildo? Necessário, olha só, sem dúvida. Meu ponto aqui, o episódio é uma conclusão. Não espere, né, Anildo, seu chefe tomar a iniciativa. É isso aí. Tome a iniciativa e crie uma relação de confiança, uma relação de respeito, uma relação de empatia, que você e seu chefe só tem a ganhar. Isso vai fazer muito bem para a sua carreira. É isso, Anildo? Sem dúvida. É seu chefe que te promove, é seu chefe que fala com o RH para você pegar um aumento. Né? Ou é ele que vai te demitir. Né? Então é sempre importante gerenciá-lo. Entendeu? É simples assim, Leandro. Né? E aquela coisa, né, Leandro? Para você que é um chefe também, e você assistiu o episódio, por que não você ensinar as pessoas que você gerencia e lidera a gerenciar você também? Tá, né? Aí, gostei dessa. Você entendeu, Leandro? Gostei você entendeu? Dessa. Ou seja, você vai ter pessoas te ajudando de uma forma muito mais eficiente ainda. Né? E para fechar, né, Leandro? Isso é fantástico, isso é lindo e maravilhoso. Então, eu vou fazer sempre isso porque vai sempre funcionar. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu já tive chefes que eu tentei gerenciá-los e não funcionou. Né? Mas o importante é a primeira coisa que você falou, Leandro, é você ter a atitude de fazer a sua parte e você ter a responsabilidade total com o que você pode fazer. E ter a flexibilidade para entender também as respostas das suas ações, né? Porque nada na vida tem uma regra específica. Sem dúvida. Muito legal, muito legal. Mas se você quiser saber mais sobre esses assuntos, não deixe de acessar o gestãorealista.com. Mas também não deixa de clicar aqui, né, embaixo no YouTube, aí se inscreve no nosso canal. Dá um like aí, indica para alguém, porque isso é muito importante para a gente, né, Anildo? Mas se você quiser saber um pouquinho mais ainda, acesse gestãorealista.com/upgrade. Lá você vai ter mais informações sobre o nosso curso Upgrade de Carreira, onde dicas como essa, né, e um pouquinho mais profundas, vão sem dúvida fazer a diferença na sua carreira. Anildo, foi um prazer novamente, meu amigo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais. Opa! Grande prazer, Leandro. Grande prazer você, amiga, que ficou com a gente até aqui agora.